Bom dia, meus amados. Bom dia, bom dia. Já preparou seu cafezinho aí? Já tô colocando meu cafezinho aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vai compartilhando essa live. Vai escutando essa canção maravilhosa. Vocês estão ouvindo? Melhor café da manhã com Jesus. Aleluia. Também acho. Já tô preparando meu café aqui. Vai compartilhando essa live. Vai pegando sua Bíblia. Bom dia, Fernanda. Vai compartilhando essa live, vai ouvindo essa canção. Bom dia, Estela, direto de Portugal. Que Deus abençoe a todos nós e que nós estejamos de coração aberto para receber todas as bênçãos que Ele preparou para nós neste domingo maravilhoso. Aleluia! Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Isso aí, gente. Já vai agradecendo, louvando a Deus por esta manhã, por mais um dia de vida. Agradeça a Deus porque você abriu os olhos, porque você está escutando, porque você está andando, porque você está falando. Agradeça a Deus. Em tudo dai graças. De todas as perguntas feitas para você, a resposta sempre será por amor. O invisível de Deus se revelou em Jesus. Sua graça fez eu receber o que eu não mereço. Sua misericórdia fez eu não receber o que eu mereço. Entendi que o Criador não cria a dor, mas criatura para criatura. Um abraço para o Acre, Amazonas e Roraima. Receba um abraço em nome de Jesus. Juliana Colo de Deus, direto de Arapiraca, Nordeste, Alagoas. Seja bem-vinda. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos e todas. Ó o Paulo aí, direto da Irlanda. Seja bem-vindo, meu irmão. Vai compartilhando essa live aí, gente. Mete o dedo nesse aviãozinho aí, para que essa live chegue para mais pessoas, para que eles possam vir com a gente aqui tomar um café com Jesus. Direto do Maceió. Tem como de Deus no Amazonas, Roraima, Colo de Deus? Não, irmão. Não temos, mas nós já fomos para lá. Eu já fui para o Amazonas. Já fui para o Amazonas, já fui para o Acre. Bom dia, Mato Grosso. Fica salva sim, Maiara. Fica salva no meu canal particular. Pessoal, o link do meu canal fica na minha bio. Fica no meu perfil do meu Instagram, que é Vinão Colo de Deus, @Vinão Colo de Deus. Um abraço para nós de Ipubi, Pernambuco. Um abraço grande para o Pernambuco. Vamos, gente, compartilha essa live aí. Estamos com 35 pessoas. Vamos chegar pelo menos em 50 pessoas para nós começarmos o nosso café da manhã com Jesus. Vai compartilhando, vai chamando as pessoas, vai trazendo elas para cá. Já veio para Maceió? Para Maceió não fui ainda não, hein? Mas estou disponível. Estou disponível. Só me levar, gente. Eu vou. Já fui para Natal, já fui para João Pessoa, pro Acre, para Porto Velho, Amazonas. A missão da Amazonas foi a mais incrível.
Foram 6 horas de barco para chegar até na cidade de Ipixuna. Foi incrível. Bom dia, Érica. Bom dia. Água Branca, Piauí. Seja bem-vindo, irmão Lucas. Vamos compartilhando aí, gente. Mais 10 pessoas. Chama a galera aí que tá aí de bobeira, que já tá acordando, que não tá sabendo da live, quem não conhece a live. Já compartilha aí. Ó, a Gisélia de Oliveira já se inscreveu no meu canal. Aí sim, hein? Mas volta pra live, galera. Volta pra live. Vamos tomar um café da manhã com Jesus, com a liturgia de hoje, domingão, dia do Senhor, dia de festa, dia que nós celebramos a graça, que nós podemos desfrutar da graça de Deus. Vem conhecer Portugal, meu Deus, está. Eu necessito ir para Portugal. Necessito. Nós temos uma família aí em Portugal, em nome de Jesus. A gente também tem já uns jovens já destinados para a missão de Portugal, né? Mas aí veio a pandemia e cortou. Mas nós já temos uns jovens destinados para a missão de Portugal, sim. Mato Grosso do Norte, que legal, Leandro. Seja bem-vindo. Gente, pega a Bíblia, compartilha mais uma vez, mete o dedo aí no aviãozinho, manda pelo menos para 5 pessoas esta live, convidando elas para o café da manhã com Jesus. Nós já vamos iniciar. Vai pegando a sua Bíblia aí, eu já vou abrir a minha aqui. Ponta Porã, já fui para Ponta Porã, Tati. Eu já fui para Ponta Porã também. Mato Grosso do Norte, que legal. Ezequiel. Amém. Tô te esperando em Barbosa, hein, papito? Ô, Gadi, nossa data já tá marcada, hein, meu brother? Final de novembro tamo aí. Tacando labareda de fogo, hein? Essa cidade abençoada, essa cidade que tem missionários lindos, maravilhosos. Uma casa linda de formação. Céu na terra. Aleluia. Bom dia, gente. 42 pessoas, gente. Compartilha mais uma vez aí para nós iniciarmos. Já abri aqui minha primeira leitura em Ezequiel. Sem sua graça, somos apenas atores, amadores, sem saber seus papéis. Escandaloso amor que me tirou desse 47, estamos chegando. Compartilha aí, dedo no aviãozinho, chama a galera que ainda não veio. Quem está aqui pela primeira vez, comenta aqui nos comentários. 48 pessoas. Comenta aqui quem está vindo aqui pela primeira vez essa live da manhã. Enquanto isso, vocês vão colocando, metendo o dedo nos coraçãozinhos aí também, que faz a live aparecer para mais pessoas, né? Isso é um algoritmo do Instagram, né? Que vai entregando para as pessoas que estão na internet. Jéssica, seja bem-vinda, minha irmã. Felipe, olha só que legal. Tati, primeira vez. Bianca, que legal, gente. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, todas as manhãs nós fazemos um café da manhã com Jesus, onde nós partilhamos da Lectio Divina, que é a liturgia do dia, a liturgia que a igreja nos entrega. Todos os dias temos uma liturgia diferente, onde tem primeira leitura, tem salmo e evangelho. Como hoje é domingo, dia do Senhor, hoje nós temos a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Então esse café da manhã com Jesus é a partilha destas leituras, que é as mesmas leituras que acontecem quando você vai na Santa Missa, você vai ler essas leituras. Então aqui nós nos aprofundamos nestas leituras. Então sejam todos muito bem-vindos. Todos os dias nós estamos aqui, todas as manhãs, de sábado e domingo às 7 da manhã e de segunda a sexta às 6h01 da manhã. Então sejam muito bem-vindos, né? É uma graça, é uma alegria receber vocês aqui nesse café da manhã, né? E sejam sempre muito bem-vindos. Jaqueline, Lee Edson, muito bem, gente. Então nós vamos iniciar, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Seja bem-vindo, Fabiano, direto do Rio de Janeiro. Então vamos à primeira leitura, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 25. Vamos lá. Entretanto dizeis, o modo de agir do Senhor não é justo. Pois ouve-me, ó casa de Israel, será o meu modo de proceder errado? Não será antes o vosso modo de proceder que não está certo? Com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça, e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. É em virtude do mal que praticou que ele morre. Presta atenção. Com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça, e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. E se o ímpio renunciar à sua impiedade, passando a praticar o direito e a justiça, salva a sua vida. Caiu em si e renunciou a toda a iniquidade que tinha cometido. Certamente viverá e não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra está mais clara do que tudo, mas vamos lá, vamos ruminar. Entretanto, o modo de agir do Senhor não é justo. Como tem sido o nosso modo de agir? Como tem sido as nossas atitudes, os nossos atos, o nosso comportamento? O nosso comportamento é justo aos olhos de Deus? O nosso comportamento é justo aos olhos humanos? O nosso comportamento tem testemunhado e falado de quem eu sou? Que sou a imagem e a semelhança de Deus? O meu comportamento, o meu agir, o meu falar, o meu se comunicar tem mostrado quem eu sou, a minha essência? Eu não sei se você sabe, mas a minha e a sua essência é sermos a imagem e a semelhança do Criador. Nós somos obras-primas do Criador. Somos obras perfeitas do Criador. Deus, Ele é apaixonado por mim e por você. Ele é louco de amor por mim e por você. Será que a nossa atitude, os nossos atos, têm mostrado Deus? Tem mostrado atitudes justas? Tem mostrado atitudes santas? Tem mostrado atitudes que as pessoas têm vontade de estar perto? As nossas atitudes têm mostrado um comportamento que tem gerado vida, tem gerado interesse em Jesus? Não em nós. Não é gerar interesse na nossa vida, mas em gerar interesse na pessoa que está me conduzindo e está te conduzindo. Versículo 25, 26. Será o meu modo de proceder errado? Não será antes o vosso modo de proceder que não está certo? Será que o seu proceder, o seu agir está correto? Está certo? Está testemunhando? Está falando dele? Então nós estamos aqui no Café da Manhã com Jesus. Nós estamos falando aqui que nós somos a imagem e a semelhança dele. Nós estamos aqui porque nós queremos caminhar em retidão. Nós queremos caminhar pelo caminho certo. Porque muitas das vezes nós só escolhemos caminhos errados. E aí, o que acontece? Nós temos uma mania, um vício de sempre culpar o outro. Sempre apontar para o outro. Ah, mas o outro. Mas por causa disso, por causa daquilo. Não, por causa de mim. Porque eu errei. Porque eu caminhei pelo caminho errado. Porque eu tomei a atitude errada. Porque eu falei erradamente. Eu vou confessar um pecado meu aqui para vocês. Eu tenho uma leve tendência, não, uma leve não,
Às vezes eu saio do sério quando eu percebo que aquilo que foi planejado não aconteceu, né? Aquilo que eu deleguei como uma responsabilidade para alguém não é cumprida. Aí eu fico extremamente nervoso, irado, eu fico bravo, eu fico indignado, sabe? Meu corpo chega até a tremer, porque eu perco a ansiedade, né? Toma conta de mim. Porque eu fico assim, gente, não é possível. Não pode. Não pode, né? Foi delegado, foi falado e não foi cumprido. Isso me tira do sério, gente. Eu perco as estribeiras. Isso é o meu pecado. Isso é o meu erro. Então eu sei que isso é errado. Porque qual que é o meu comportamento? É respirar fundo, acalmar, tranquilizar e procurar uma nova solução, porque não vai adiantar. Não vai adiantar eu ficar bravo, não vai adiantar eu ficar irado, ficar nervoso. Não vai adiantar, sabe por quê? Quem perde com isso sou eu mesmo. Sou eu que perco. Porque eu que saio do meu estado de graça. Eu que saio de mim. Eu que fico muito nervoso, fico bravo, quero brigar com todo mundo. Quero discutir com todo mundo, por quê? Porque foi delegado, foi planejado, ou às vezes não foi planejado, e aí eu fico mais bravo ainda, porque aí às vezes a gente tem que fazer uma ação que não era nossa, que foi delegada e a gente tem que ir lá fazer. A gente faz reclamando, murmurando. Eu tô falando de mim, né? Tô falando de mim. Um fato. Porque nós temos essa tendência. Só que, qual que é o nosso diferencial cristão? É nós reconhecermos o nosso erro. Erramos. Beleza, errou. E aí? O que eu posso fazer? Não posso voltar atrás. O que eu posso fazer é me desculpar, pedir perdão. É reconhecer o meu erro, matar o meu orgulho, vestir a carapuça de humildade. Me desculpa, me perdoa por ter falado assim, por ter gritado com você, por ter agido assim. Não foi a minha intenção, mas a minha carne gritou, eu me saí do meu controle, eu saí de si e fiquei muito nervoso, muito irado e eu fiz o que fiz. Então, é o modo errado. Esse é um modo errado que eu luto para que quando chegar nesse ponto eu aprenda, eu aprenda a controlar, eu aprenda a dominar isso, não que a ira, a raiva me domine. Essa é a graça do cristão. Graça é combate? Com certeza. É pela graça de Deus que a gente vence o combate. A gente vence esse mal, porque a ira, a raiva é o mal. E como mentalizar para não pecar mais sobre algo que você já se conhece? É o respirar 5 segundos, Dani. Eu aprendo que, porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande a agir impulsivamente, né? Eu acredito que muitos também têm essa dificuldade de agir na impulsividade. Então, para a gente evitar pecar na mesma coisa que a gente já pecou, a gente respira fundo, né? Respira aí uns 5 segundos, acalma, volta pro seu estado normal, não deixa que a emoção toma conta do seu ser e você haja na sabedoria. Isso é pelo controle do Espírito. O Espírito Santo é o único que pode controlar a nossa emoção, porque senão a gente vai agir pela nossa carne. Isso é batata, isso é fato meu, é fato seu, de formas diferentes. Olhar para Nossa Senhora me acalma, olhar para ela na hora... Claro que na hora da raiva, da ira, você não pensa em ninguém, você quer passar por cima de todo mundo. Então, é um trabalho da mente mesmo, é você mentalizar e falar assim, respira fundo, Vinícius, respira fundo, não faça isso. Reconhecer o próprio erro e corrigir e não fazer mais já é o início da graça. Exatamente. Reconhecer o erro, você corrige, aceita a correção se alguém te corrigir. Isso já é uma grande graça sobre a nossa vida. Reza uma Ave Maria, ora em línguas, respira fundo, reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria. Fala assim, só um momento, por favor, deixa eu respirar, porque eu tô um pouco nervoso, meu coração tá palpitando, né? A gente tá acelerado, porque a nossa tendência humana é tomar essa primeira atitude. A ansiedade me toma conta, porém pratico
muito esse exercício da respiração. Neste momento, o melhor exercício é da respiração. E não é... E olha, eu aprendi, eu estava lendo um livro que chama O Corpo Fala, né? O corpo fala, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo comunica. E através da respiração, né? Do tórax, da sua imposição. Então, quando a gente perde as estribeiras, assim, a gente começa a ter uma respiração ofegante, a gente fica ansioso, a gente mostra um descontrole emocional. E aí o nosso corpo fala também, a velocidade nas palavras fala, sabe? A nossa altura da voz fala. Técnicas de respiração saem ótimas mesmo. Eu diria que a melhor resposta são ótimas mesmo. É a técnica da respiração. Inspira, transpira. Inspira, expira. Respira pelo nariz, solta pela boca. É o melhor exercício. Que aí você vai se esvaziando de si, você se esvazia da sua vontade humana. E você respira a graça de Deus. O Espírito Santo vai tomando controle da situação. Você vai pedindo ao Espírito Santo tomar conta dessa situação. Espírito Santo vinde, vai orando em línguas, Ave Maria, Pai Nosso, e controla. Então, é o modo de agir que não é justo. Eu sei que esse modo que eu agi não é justo. Eu sei que esse modo de agir não é a vontade de Deus. Não é aquilo que Deus tem pra mim. Mas eu me deixo seduzir. É uma sedução que nós falávamos ontem do pecado. Porque a gente deixa ser seduzido pela nossa carne. Então é uma luta constante que nós precisamos exercitar. É um exercício, tá bom, gente? Então, assim, com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morre. É em virtude do mal que ele morre. Porque se a gente continuar praticando esse mal, o nosso fim é o quê? É a morte. Se nós continuarmos praticando essas virtudes malignas, né? Se a gente morrer no pecado mortal, a gente não tem mais como recuperar isso. Então, a gente tem como recuperar agora que nós estamos aqui, nós estamos falando dos nossos pecados, nós estamos reconhecendo o nosso pecado, e aí quando a gente se arrepende, a gente se humilha diante, né, das pessoas e de Deus, porque é muito humilhante você reconhecer para o outro que você errou. A gente tem um orgulho extremo dentro do nosso coração, que a gente... É muito difícil a gente pedir perdão, se humilhar, falar assim, meu irmão, minha irmã, marido, esposa, filho, desculpa, perdão, eu me descontrolei, desculpa. Pelo menos eu tenho essa grande dificuldade. O orgulho cresce dentro de mim, né? Então a gente tem que pedir muita humildade, a gente tem que se rebaixar, e é isso que diz também lá no livro. A melhor forma é você abaixar a cabeça, reconhecer, me desculpa, perdão, eu errei, eu falhei, né? Eu fui falho. Então, a minha atitude foi errada, meu agir foi errado, então eu peço perdão. Por quê? Porque se a gente não fazer esse exercício, gente, se a gente continuar nesse mal, alimentando esse mal, essa ira, essa raiva, né? Eu tô dando um exemplo do meu caso, né? Vocês podem falar de algum outro exemplo, né? Então esse mal que a gente acumula, essa raiva, essa ira, isso aqui gera uma doença física, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Colocar pra fora, né? Colocar pra fora e colocar pra fora não pros outros, coloca pra Jesus, vai no sacrário, coloca seu joelho no chão e fala pra Jesus, né? Não pros outros, não agride o outro com palavras, né? Enfim. E se o ímpio, né? Se o pecador renunciar o seu pecado, passando a praticar a justiça, a santidade, ele salva a sua vida. Então, se a gente muda esse nosso comportamento, se a gente muda esse agir, a gente salva a nossa vida. Então, o caiu em si e renunciou a toda a iniquidade é o pecado, né? É o erro. Então, a pessoa que caiu em si, renunciou todo o pecado que tinha cometido, certamente ele viverá e não morrerá. Então, para a gente alcançar o céu e
perder o inferno, que é isso que a gente quer, a gente não quer ganhar o inferno, a gente quer perder o inferno. A gente quer perder, porque se a gente morre em pecado grave, pecado na alma, é muito perigoso. Lembra que nós falávamos ontem sobre o inferno, o purgatório e o céu, e eu falei para vocês que eu ia trazer o que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre isso. Então eu trouxe aqui para vocês. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Vou falar primeiro o que a Igreja Católica fala sobre o inferno. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. A primeira coisa que nós cristãos católicos precisamos saber é que o inferno existe. O inferno existe. Na verdade, a gente já está vivendo no meio do inferno, né? A gente luta para que o inferno não nos engula, né? A gente é como se fosse assim, ó, eu tô aqui e tem uma proteção aqui. Então, a graça de Deus é que nos protege, mas em volta daqui já é o inferno, né? O mundo, né? Um monte de morte, um monte de suicídio, um monte de coisas abomináveis, né? Ontem uma moça falou no meu grupo aqui do WhatsApp, né? Que eu já falei sobre esse grupo, quem quiser entrar, é o grupo do WhatsApp que chama Café da Manhã com Jesus, depois é só me mandar um direct. Ela falava, né, ela trabalha no hospital, e ela falava que chegou uma moça lá toda espancada porque o namorado bateu nela. Gente, pelo amor de Deus, que absurdo é esse? O que tá acontecendo com a humanidade? O que tá acontecendo com o ser humano? O ser humano perdeu a noção. O ser humano não é mais ser humano, ele perdeu a noção, entende? É muito prejudicial, é muito absurdo. A gente tem que vigiar muito, gente. A gente tem que orar muito, porque o Satanás, a gente já tá no meio do inferno, entendeu? O inferno já é aqui. É aqui. Satanás tá querendo acabar com a nossa vida. Keilane, depois você me manda um direct que eu te mando o link do grupo, tá bom? Então, gente, ó, o inferno existe. A primeira coisa que nós, cristãos, católicos, apostólico romano, precisamos saber é que o inferno existe. Isso aí é o Catecismo da Igreja Católica que está dizendo. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente. Ó, descem imediatamente. O pecado mortal. Após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Você entrou, acabou. A principal pena do inferno consiste ó, presta atenção, o que é o inferno? Vocês vão entender agora o que é o que é o inferno. Se vocês não sabem ainda, vocês vão saber agora o que é o inferno. E quando as pessoas falam assim, que não acreditam no inferno, você vai responder assim: o inferno é a separação eterna de Deus. É simples. Mas o inferno existe? Existe. Sabe o que é o inferno? É quando a sua alma, quando você está separado de Deus. Isso é o inferno. É quando você está num lado e Deus está do outro. Esse aqui é o inferno. É esse vácuo, sabe? Esse vão, esse vazio aqui que é o inferno. É a separação da sua alma com a alma de Deus. Isso aqui é o céu. Lembra que nós falávamos ontem? É a união, é a aliança. Isso aqui é o céu. Isso aqui é o inferno. A separação da sua vida com Deus é o inferno. Vivei ontem esse processo do perdão. Foi um momento muito difícil, mas o Espírito Santo me conduziu. Hoje me sinto mais leve. Agradeço a Deus pela confirmação de hoje. Deus sempre à frente da minha vida. Aleluia. Deus me livre. Deus nos livre mesmo, Marcos. Em nome de Jesus, que Deus nos livre da separação de Deus. Então, vocês anotem aí, tá bom, gente? O que é o inferno? É a separação de Deus. Não quero ficar longe eternamente do Pai, nem de Maria, nossa mãe. Amém, Fernanda. Nem eu. E eu não desejo isso para vocês jamais, nem para a família de vocês, nem para as pessoas que vocês evangelizam. Nós precisamos lutar por elas. Nós precisamos ensinar essas pessoas, porque as pessoas hoje estão muito incrédulas, elas não acreditam no inferno. Eu escutei faz uma semana uma pessoa que era católica, cristã, que era do grupo de jovens, grupo de oração, orava em línguas, já foi batizada no Espírito e veio me falar que hoje ela não acredita mais no inferno e hoje ela tá indo por espiritismo. Entendeu? Então assim, gente, a nossa humanidade, a nossa geração, ela está desbirocada, como diz o nosso amigo Rafael. O povo perdeu a noção da vida. A figura foi sem querer, gente, desculpa. Por isso o nosso combate diário, exatamente. Adriano, o nosso combate é diariamente, a gente tem que lutar contra essas forças do inferno.
Agora, beleza. É bem simples para vocês anotar. Estamos começando aqui uma catequezinha básica para vocês poderem ensinar as outras pessoas. Todo mundo que quer entrar no grupo do WhatsApp vai me mandar um direct aqui depois, tá bom? O meu Instagram é Vinão Colo de Deus, tá aí no fixado, é só você colocar o dedinho aí no mais que vai aparecer meu Instagram aí, debaixo das leituras, tá bom? Você me manda um direct que eu te mando o link do WhatsApp para você entrar e lá a gente partilha, é a galera que participa aqui com a gente do Café da Manhã com Jesus. Vivemos uma luta constante, beleza? Então, o inferno é nada mais, nada menos que a separação de Deus. A separação eterna, né? É eterna, para sempre. Então, o inferno é quando você não tem mais como se aproximar de Deus. Então, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui na igreja militante, nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o inferno se afasta de nós. Amém? Glória a Deus. Acredito que está bem claro. Segundo, purgatório. A igreja chama de purgatório, é o que eu falei ontem, a purificação final dos eleitos. Nós somos filhos, amados, eleitos, predestinados para a glória. Nós somos concidadãos do céu. Então nós somos os eleitos. É a purificação de nós, eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Ela esteve alta. Graças a Deus, Marina. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas eu até quis trazer esse assunto aqui por conta do ato, né, da humanidade, do homem com a mulher, né? Não existe isso, né? O homem bater na mulher, não existe isso. É fora de realidade, é fora de plano divino, plano de salvação, sabe? Isso é totalmente fora do que Deus quer para nossa vida, né? Por isso que eu trouxe o ato da iniquidade, do pecado, da humanidade desordenada, desequilibrada, né? Que a gente estava falando sobre o desequilíbrio emocional, né? Então isso é um ato muito errôneo. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da escritura, fala de um fogo purificador. Purgatório é um fogo purificador. Falei isso ontem, estou retomando, tá? Então, purgatório é um fogo purificador, que purifica, né? Que santifica, que limpa, que lava. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, que é o pecado venial, deve crer-se que existe, antes do julgamento final, um fogo purificador. Antes da gente ir pro julgamento final, que é quando a gente está diante do trono de Deus, né? Lá no céu já, diante do Pai, antes disso tem esse fogo purificador, que é o purgatório. Conforme afirma aquele que é a verdade. Quando Jesus diz que se alguém proferir uma blasfêmia, ou seja, quando alguém falar uma blasfêmia, uma mentira, uma falsidade contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Isso aí está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. Quem pecar contra o Espírito Santo não alcança o céu. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o não reconhecimento da misericórdia de Jesus. A misericórdia de Deus. Deus Pai que enviou seu Filho único para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Todos os nossos pecados são perdoáveis. Independente do pecado que você cometeu, você merece perdão. Você merece perdão. E nós, seres humanos, não temos o direito de não perdoar ninguém, porque o Pai nos perdoa infinitamente mais. Ele nos perdoa 70 vezes 7. Amém? Então, o único pecado que é imperdoável nesse século, em séculos futuros, é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você não acredita, você não aceita a misericórdia de Deus, você não reconhece o perdão, quando você se automutila, quando você se autocondena, você está duvidando que a misericórdia de Deus pode te perdoar, pode te lavar e pode te tirar dessa iniquidade. Aí não tem como você ir para o céu, porque você não reconhece, porque você não quer, mas Deus quer, mas você não quer. Então, o que Deus pode fazer? Deus está ele já se entregou
de graça, gratuitamente, livremente. A graça de Deus, ele derramou toda a graça dele sobre nós, a humanidade, e ainda a gente não reconhece. E aí o que ele pode fazer? Não tem mais o que fazer, ele já deu tudo, ele já entregou a maior prova de amor por causa de mim, de você, e a gente não reconhece, então a gente realmente não quer o céu. E aí o que nos resta é o fogo eterno, que é o inferno. Deus que nos livre. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e em outras no mundo que há de vir. Para compreender essa doutrina, a esta prática da igreja, deve ter-se presente que o pecado tem uma dupla consequência. Qual que é a dupla consequência do pecado? O pecado grave nos priva da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna. Quem já esteve nesse pecado imperdoável, mas não está mais, pode ser salvo? Claro. Se você está vivo, você está respirando, você está aqui nesta vida, você está ouvindo, você tem a oportunidade de mudar, né? Você não tem problema com o seu passado. Você não, como se fala, o seu pecado, ele não te condena, o pecado que você cometeu, ele não diz quem você é. Se você já pecou um dia e você pediu perdão, acabou, pecado confessado, pecado apagado, entendeu? Então você recebeu um recomeço, uma nova chance de você recomeçar e fazer diferente. Enquanto nós respirarmos e vivermos nessa terra, nós temos a oportunidade de mudar, transformar aquilo que nós éramos e hoje o que nós podemos ser em Deus. Então aqui nessa terra nós temos a oportunidade de fazer isso. Amém? Então, falando sobre o pecado grave priva-nos do caminho da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, que é o céu, cuja privação se chama pena eterna do pecado, que é o inferno. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, mesmo um pecado menor, que não seja mortal, que não fere o mandamento, que não fere a lei de Deus, traz consigo um apego desordenado às criaturas. Já falei muitas vezes sobre o apego a coisas e a pessoas. Isso é um pecado venial, né? O apego, né? O apego que você não solta, você quer só para você, né? O egoísmo. Né? Então você fica apegado a isso, a qual precisa de ser purificado, isso precisa ser purificado dentro do teu coração, quer nesta vida, quer depois da morte. Aí que depois da morte vem o purgatório, que é o processo de purificação. Aí é o momento que você está sendo purificado. Então essa purificação, ela te liberta do que se chama de pena temporal do pecado. É uma pena temporal, é um tempo só. Porque ele vai ser apagado no processo de purificação. Né? Você morreu em estado de pecado venial, você tem a oportunidade de ser purificado no purgatório. Né? O purgatório é esse estado de purificação das penas temporais. Que é uma pena, o pecado tem suas consequências. E essa pena, né, isso que é os resquícios, sabe? Só aqueles resquícios que ficaram, que você precisa ser purificado. Vamos supor que você morre aí com 80% do estado de graça. Fica 20%. Esses 20% você é purificado no purgatório. É o momento que acontece a purificação dessas penas veniais, que é a consequência do seu pecado. Por isso que nós oramos, né? Nós pedimos que a igreja ore pelas almas do purgatório, que é para purificar de forma plena aquela alma, que ela saia do 80%, chegue no 100% e alcance a eternidade. Não tem como uma pessoa que está com 20% de pena temporal voltar para o inferno, tá bom? Mas ela pode, se a igreja, que somos nós, militantes, não orarmos pelas almas do purgatório, essa alma pode ficar muito tempo ali no estado de purgatório, e isso aí gera muito sofrimento para a alma. Então nós, igreja militante, nós entregamos as santas missas, né, as nossas orações, santos terços, santos rosário, para que Jesus purifique essas almas do purgatório. Amém? Amém. Vocês estão compreendendo, gente?
Eu tenho que agilizar aqui que meu tempo tá curto, né? E eu tô na primeira leitura ainda. Mas eu senti muito no coração de ensinar isso para vocês, tá bom? Então, essas duas penas não devem ser consideradas como uma espécie de vingança. Não é uma vingança de Deus, tá bom, gente? Mas como algo decorrente da própria natureza do pecado, é uma consequência da natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa, uma conversão genuína, fervorosa, pode chegar à total purificação do pecador, e de modo que nenhuma pena subsista. Olha que interessante. Olha que interessante. Uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, transparente, fervorosa, cheia do Espírito Santo, essa conversão pode nos purificar de forma total. E a gente nem passa por este purgatório. A gente nem passa por essa pena temporal. Olha que poderoso. Então, gente, a ideia é viva no Espírito Santo, viva queimando, viva avivado, viva cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais longe do inferno a gente vai ficar, mais longe do pecado a gente vai estar. Porque o salário do pecado é a morte, como diz a palavra. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Superabundou. A graça de Deus é muito maior que o pecado. É muito melhor que o pecado, né? Então, onde você reconhece o seu pecado, a graça de Deus superabunda sobre você. Então, a graça de Deus é muito maior que o seu pecado. Amém? Bom dia, amados. Que o Espírito desça sobre cada um de nós, transformando em uma nova criatura. Aleluia, João Marcos. É isso aí. Aleluia. Então, por último, né, por meio das indulgências, os fiéis podem obter para si próprios e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequência do pecado, através das indulgências. O que é indulgência? Depois é um outro assunto que nós podemos falar, que são as indulgências. Quem nos entrega as indulgências é o Papa Francisco, né? O Papa tem esse poder de liberar sobre a igreja indulgências. Indulgências... agora eu esqueci. Tem parcial e indulgência total, né? Quando a gente recebe uma indulgência do Papa, apaga toda a nossa pena, todas as nossas penas das consequências dos nossos pecados. Então, quando nós praticamos, né, o exercício da indulgência, que a igreja nos ensina, a gente está apagando todas... Plenária, isso, Dri, muito obrigado. Quando a gente recebe uma indulgência plenária, ele apaga todas as penas temporais. Então, por isso que quanto mais indulgências na nossa vida, mais purificação das nossas penas temporais. Amém? Glória a Deus. Fala sobre a Lectio Divina. Vou falar em nome de Jesus. Eu tô terminando aqui, tá? Agora, só para falar do céu. Pela razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir das suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem e fala-lo revelando o seu mistério. O desígnio benevolente de toda a eternidade estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então o céu é essa união com Deus, né? O que a separação de Deus é o inferno, o céu é a união com Deus. E a gente pode viver o céu aqui na terra, na igreja militante. Amém? Compreenderam? Vocês compreenderam? Vamos ao salmo de resposta, mas vai dizendo aí pra mim se vocês entenderam essa diferença do inferno, do purgatório e do céu. Se ficou alguma dúvida, faça uma pergunta, deixa uma pergunta aqui pra gente cada vez mais ir crescendo, porque é muito importante essa catequese, gente. É muito importante essa catequese, porque infelizmente os nossos católicos, os nossos jovens, eles não têm muita dimensão disso, e muitas das vezes é necessário a gente recapitular isso. Então vamos ao salmo de hoje, está no Salmo 24. Amém, sim, que bom. Fico muito feliz. Então a resposta do salmo de hoje é o versículo 6. Recorda
Recorda a tua compaixão, ó Senhor, e o teu amor que existem desde sempre. A misericórdia de Deus que existe desde sempre. A compaixão de Deus por cada um de nós. A compaixão de Deus, a misericórdia que nos lava, nos purifica, que nos restaura, que nos faz retomar a nossa identidade original, a nossa essência. Ser filho amado, ser filho segundo o coração de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador, então nós somos obras perfeitas. O nosso nome está anotado na palma da mão de Deus. Então nós somos criaturas perfeitas que o pecado roubou essa perfeição, né? Então ele nos roubou a nossa identidade. Não sei se vocês já ouviram falar daquele livro do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim. É muito interessante, eu já li esse livro. Se você não leu, se você não está sabendo quem você é, você está com dificuldade de resgatar sua identidade, lê esse livro, Quem Me Roubou de Mim. Versículo de 4 a 9. Mostra-me teus caminhos, Senhor. Faça essa oração para Deus. O salmo é uma resposta para Deus. Primeiro dia, que bom, Jé. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Nós estamos no salmo de hoje, né? As leituras estão aqui no comentário fixado. Mostra-me teus caminhos, Senhor. Ensina-me tuas veredas. Guia-me com tua verdade. Ensina-me, pois tu és o meu Deus Salvador. Eu espero em ti todos os dias. Recorda a tua compaixão, ó Deus, e o teu amor que existem desde sempre. Desde sempre. Não recorde os meus pecados da minha juventude e minhas revoltas. Lembra-te de mim conforme o teu amor, por causa da tua bondade, ó Senhor. Deus é bondade e retidão e aponta o caminho aos pecadores. Ele aponta o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele aponta, né? Encaminha os pobres conforme o direito e ensina seu caminho aos infelizes. É Deus quem nos ensina o caminho. É Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra. Ele quem é compaixão, misericórdia. Não há outro caminho. Somente em Deus nós encontraremos a salvação. Nós encontraremos a verdadeira felicidade. Somente em Deus. Somente no caminho dele. É o único caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Não há outro caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Muito menos para trás. Sempre siga decididamente ao encontro da vontade de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Então a segunda leitura de hoje está em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acordes no mesmo sentimento. Olha que lindo. Pondo-vos acordes no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade. Falei essa palavra no início da live. Humildade. Nós que temos a tendência a ser orgulhoso demais, para a gente romper, para a gente quebrar esse orgulho dentro de nós, é somente com humildade, é se humilhando, é se rebaixando, porque a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros, cuidando daquilo que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Tende em vocês, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se desapegou, tomando a forma de escravo,
tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo o nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e que toda a língua proclame que Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nome sobre todo nome, Jesus de Nazaré. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu libertador, que Jesus é o seu amado, que Jesus é lindo, não há outro como Ele. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Tende em você, busque em você o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, o mesmo modo, o mesmo comportamento de Cristo Jesus. Você quer ser uma pessoa melhor? Olhe para Jesus, olhe para as atitudes de Jesus, conheça Jesus, que você será uma pessoa muito melhor. Não há outra melhor pessoa que existe na terra para você imitar que Cristo Jesus, que ele não usou da sua humanidade, ele foi 100% homem, 100% humano, ele foi semelhante a nós, menos no pecado. Por isso que fala semelhante, é uma semelhança. O que difere Jesus de nós é o pecado. Jesus não cometeu o pecado. Então Jesus nos ensina a não cometermos o pecado. Por isso que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Porque nós deveríamos ser 100% santo, 100% são, viver uma vida santa, pura, justa. Só que por conta do pecado nós lutamos para resgatar a nossa identidade. E assim nós somos, assim Jesus é semelhante a nós. Nós somos semelhantes a Jesus. Só que o que difere é o pecado. Ele não compactua com o pecado. Ele não pecou. Ele não desagradou ao Pai. Ele não usou do direito dele divino, de Deus, né? Não usou do seu direito divino. Ele se despojou, ele se humilhou. Ele nos ensinou a ser humilde, a se rebaixar, a romper com o orgulho, a romper com a avareza, a romper com a prepotência. Ele nos ensinou, ele se submeteu. E, nossa, essa palavra submissão é uma palavra poderosa que nós, seres humanos, temos uma dificuldade tremenda de se submeter aos outros, se submeter ao marido, se submeter ao sacerdote, à coordenação, ao líder, ao chefe. A gente sempre quer bater de frente. A gente tem uma tendência. Então, para ser uma pessoa submissa, você tem que ser humilde, se humilhar, se rebaixar, né? Ser obediente, ó. Jesus foi obediente até a morte em uma cruz. Então, ele salvou eu e você numa cruz. E ele foi obediente, extremamente obediente. E ele não usou da sua força divina para se livrar da vontade do Pai na vida dele. Olha que pesado, né? Falei ontem que Jesus, uma das últimas palavras que Jesus diz na terra é: Senhor, Pai, Abba, Pai, afasta-se de mim esse cálice, porque eu não suporto. Olha, ele era Deus e ele, na sua carne, na sua vontade humana, no seu estado humano, ele falou: Deus, Pai, eu não aguento mais, afasta de mim esse cálice, está muito pesado, está muito difícil, está muito, muito pesado sobre mim, afasta de mim esse cálice. Mas ele cumpriu, ele foi fiel até o fim, obediente à vontade de Deus, à promessa de Deus, ao plano que Deus tinha na vida de Jesus. Ele foi fiel. Então é isso que nós devemos pedir para Deus, que nós sejamos fiéis ao propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Que nós sejamos fiéis à missão que Deus nos confiou, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa paróquia, que nós sejamos fiéis a Ele. Amém? Então, para que nós possamos
concluir a nossa Lectio Divina, nós vamos ao evangelho de hoje, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Mateus 21, versículo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 28. Parábola dos dois filhos. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Respondeu-lhe: o primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade, eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tiveste remorso para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pesado esse evangelho, né, gente? Uma parábola de 2 filhos. Em qual dos filhos você se encaixa? Em qual dos filhos você se encaixa? O filho que diz que quer, mas se arrepende e vai? Ou você é aquele que fala que vai fazer e não faz? Não cumpre com a sua responsabilidade. Se você falou que vai, é o que eu falei agora. Ser fiel nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nos pequenos compromissos. Se nós temos dificuldade de fazer as pequenas coisas, assumir os pequenos compromissos, como que Deus vai nos entregar grandes responsabilidades, grandes compromissos? Se nós não somos fiel no pouco, a palavra de Deus diz: seja fiel no pouco e eu vos acrescentarei mais e mais. Eu vos darei mais e mais, mas seja fiel no pequeno, no pouco, seja pequenino. Seja fiel na sua pequenez. Sim, queira coisa grande, mas antes de você alcançar algo grande, seja fiel no pequeno, seja fiel no pouco. Quanto mais fiel no pouco, mais Ele te dará. Seja fiel a Ele. Então, 2 pessoas, 2 tipos de cristão. Aquele que se diz cristão e fala que vai fazer e não faz. E aquele que fala que não quer, porque é a parada que a gente falou da impulsividade. Não quero, não vou fazer. E aí a gente cai em si, porque a gente se humilha, a gente reconhece que a gente é pecador e a gente é orgulhoso. Não, Senhor, me perdoa, eu vou. E vai. Primeiro negou, igual Pedro, negou 3 vezes, mas depois se tornou o Papa da igreja. Foi o primeiro que Jesus entregou uma missão para Pedro. Primeira vez ele negou 3 vezes, mas depois ele se arrepende, ele sentiu remorso. Ele sentiu tanto remorso, gente, que ele falou assim: eu não sou digno de morrer que nem o meu Senhor. E aí ele pede para morrer de ponta cabeça. De ponta cabeça Pedro morre porque ele não se sentiu digno de morrer como o Senhor dele. Olha que tremendo. O que é o arrependimento? É o arrependimento. Nós cristãos, nós temos o direito de arrepender. A gente só não tem o direito de falar uma coisa, pregar uma coisa e não viver essa coisa. Isso nós não temos o direito. Isso é hipocrisia. E Jesus fala que as prostitutas e os publicanos precederão a gente no reino dos céus. Eles entrarão primeiramente no reino do céu, porque eles não têm conhecimento, porque talvez eles não foram evangelizados ainda. Então eles são inocentes. Eles viveram uma vida de prostituição, uma vida, roubando dinheiro do povo. Só que talvez nunca ninguém ensinou eles. E essas pessoas vão entrar no céu primeiro que a gente que está buscando, que está dentro da igreja. Olha que pesado isso. Entendeu? Então essa é a parábola que Jesus nos traz.
É isso que ele nos ensina, né? O que? É o arrependimento, é a humildade de reconhecer: eu sou pecador, eu sou miserável, eu não mereço a graça, eu não mereço o céu, mas eu me arrependo. Tende misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Ainda Jesus fala, ó, veio João Batista, pregou o batismo do arrependimento, da conversão, vocês não escutaram as palavras dele. Então, estou dizendo que os publicanos, as prostitutas, os pecadores que não conhecem, que nunca foram evangelizados, que não sabem quem sou eu, esses precederão vocês no céu. Olha que pesado. Pessoas que talvez tenham vivido uma vida totalmente errada, toda uma vida prostituta, uma vida, né, toda sem sentido, totalmente contra a vontade de Deus. Essas pessoas precedem a gente no céu, na eternidade. Ou seja, o que falta para mim, para você? Vergonha na cara. Vergonha na cara. A gente precisa ser honesto com a gente, sincero conosco mesmo e falar: eu preciso me converter, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, parar de ser envergonhice e tomar uma atitude, mudar o meu comportamento, mudar minhas atitudes, mudar o meu posicionamento e seguir. Por mais que eu não quero, eu vou, porque eu sei que indo nesse caminho, eu sei que eu vou alcançar a eternidade. O que eu não posso é falar que vou, falar que eu sou santarrão, eu me prego como santarrão, eu prego aqui para vocês e não vivo o que eu tô pregando para vocês. Isso nós cristãos não dá. Isso aí nos tirará da vontade de Deus e do céu. Amém, gente? Passei um pouquinho do horário, me perdoa, tá bom? Eu quis trazer esse ensinamento para vocês, o Catecismo da Igreja Católica, que é falando sobre o inferno, o purgatório e o céu. Conversão sincera e absoluta. É isso. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, transparente, verdadeiros. Nós precisamos ser de verdade, para a verdade e com a verdade conosco mesmo, primeiramente. Não adianta eu pregar para vocês, mostrar para vocês, falar que o que eu falo e eu não viver o que eu falo. Se eu não vivo o que eu falo, eu sou um hipócrita, eu sou um mentiroso, né? Então, eu tô aqui falando para vocês da minha miséria. Eu comecei falando aqui sobre a minha miséria, o meu pecado, né, a minha dificuldade. Nós estamos todos no mesmo barco, nós somos famílias. Eu não sou melhor que vocês, nós somos irmãos em Cristo, nós estamos na mesma caminhada. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, né? Então, que nós possamos entender a vontade de Deus na nossa vida, na vida de cada um de vocês. Que vocês tenham um excepcional e maravilhoso domingo, que vocês possam que vocês possam viver maravilhosamente esse domingo, aproveitar a família, aproveitar as pessoas que estão aí na sua casa, que você possa se desligar da internet, que vocês possam desligar do telefone, que você viva essa vida com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que são mais importantes da sua vida, porque nós não sabemos quando ele vem, que horas que ele vem, então que nós possamos estar preparados para a vinda dele. Precisamos buscar radicalidade, exatamente, Leila. A radicalidade é a essência do evangelho, é viver o que Paulo falou aqui em Filipenses, ter o sentimento de Jesus, as atitudes de Jesus, o comportamento de Jesus. Isso é a radicalidade do evangelho. Isso aqui é a radicalidade em Deus, é a essência, é viver a raiz, é viver o princípio, é viver a essência que Deus criou cada um de nós. Me sinto imperfeita sendo catequista. Sinto que não sou tão boa para pregação. Ando meio sem fé em mim para anunciar. Orem por mim, por favor. Vamos orar por você, Lisboa. E pode contar comigo. Então, gente, ó, vocês aí que estão aí, vocês que não sabem, eu tenho um grupo no WhatsApp que é a galera que participa aqui do Café da Manhã com Jesus. Se você quer entrar e ainda não está no nosso grupo, me manda um direct. O meu Instagram é @vinãocolodedeus. Está aqui no link fixado, né? O comentário é só você clicar no maisinho aí que você vai ver o meu Instagram, tá bom? Então me manda um direct que eu vou mandar o link desse grupo do WhatsApp, onde a gente partilha, a gente pede oração, a gente cresce junto, a gente se aproxima cada vez mais para que nós possamos crescer em estatura, graça e perfeição. Amém? Então que Deus abençoe, me mande um direct, tá bom, Leila? Deus abençoe vocês. Amanhã nós nos encontramos às 6h01 da manhã, tá bom? 6h01 da manhã, saindo aqui agora do Instagram, vai lá pro YouTube da Colo de Deus, se inscreve no canal, assista o último vídeo, curta, comenta,
compartilha o vídeo, mande no grupo do seu WhatsApp, manda para todo mundo para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho possa chegar para os confins da terra. Amém? Aleluia. Então até amanhã. Um beijo grande, eu amo a vida de vocês, obrigado por este café da manhã com Jesus, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Nos encontramos amanhã, então é nóis. Valeu, gente!